Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 20, ele fala de que estava perplexo, não é? Com a atitude deles de querer voltar a guardar a lei, algo que o próprio apóstolo Paulo, que era um descendente de judeus, quanto à lei fariseu, irrepreensível e tudo mais, tinha largado disso, tinha sido liberto da lei para ser justificado por graça somente, pela fé somente. E aqui ele continua usando, então, da história de Israel, da história de Abraão, no versículo 24 de Gálatas 4, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e Agar, na língua árabe hoje, significa rocha, ou seja, um lugar duro, um lugar que não dá para você, não pode ser maleável. E assim é a lei também, né? A lei é dura, a lei não tem jeitinho na lei. Ou é ou não é, não é? Você guarda o sábado ou não guarda o sábado. Você não guarda metade do sábado. Então, o que se entende por alegoria, porque essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então, a lei, ela gera seguidores da lei, que são gerados para servirem, para obedecerem mandamentos. Ora, esta Agar, no versículo 25, é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. De que Jerusalém está falando? Da Jerusalém do seu tempo, inclusive, porque ainda os judeus que estavam em Jerusalém queriam ser justificados pela lei, como Paulo tinha sido também tempos antes de se converter. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. É livre, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, referindo-se aqui a Sara antes ainda de ter filho. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Qual que tem marido aqui? Nesse estado aqui era Agar, era a escrava. Ela tinha um marido, ela tinha Abraão para gerar filho, mas a Sara não tinha. Mas ele promete o seguinte: os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. São um número infinitamente maior. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Ele fala no versículo 28. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Tem até um versículo, uma vez um irmão citou esse versículo para mim, ele citou no sentido de que o cristão às vezes tem que escutar a sua esposa, né? Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Gênesis 21, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Em tudo, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Mas o versículo 12 é o que diz
é o que ele diz no versículo 12, né? Atende a Sara em tudo o que ela disser. Escuta a tua mulher, seria mais ou menos isso que ele fala. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir. Uma vez um irmão falou isso para mim. Eu não sei qual era o contexto. Era alguma coisa que a minha esposa queria que eu fizesse, mas eu achava que não devia fazer. E ele falou para mim: atende Sara em tudo o que ela te pedir, né? Então isso aqui agora só para eu ficar amigo das irmãs. Eu gosto de trazer esse versículo, porque daí às vezes tem irmãos que estão dando um cala-boca na esposa, e muitas vezes a esposa está com a razão, e eles precisariam ser mais sensíveis para escutar o que elas querem dizer. E aqui chegou um momento que foi assim: Sara sabia que tinha que mandar embora Agar, a serva, com o filho, com Ismael, mas Abraão estava relutante, não estava querendo fazer. Então o Senhor precisou intervir e mandar que Abraão escutasse a mulher dele, porque neste ponto aqui ela estava com toda a razão. Os irmãos depois podem furar o pneu do meu carro, mas é isso que está aqui, né? E aí ele continua no versículo 30, então, é a esta passagem que está se referindo o versículo 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É interessante que quando nós insistimos em viver segundo a lei, e aqui tudo aqui em Gálatas está mostrando que não devemos viver pela lei, mas pela graça e pela fé. Teve até uma irmã que assistiu um vídeo de uma outra apresentação que nós fizemos aqui de Gálatas, e ela escreveu um comentário. Ela falou que ela era adventista do sétimo dia, e quando ela leu Gálatas, que ela entendeu que não devia mais ficar naquela organização. Aí que ela caiu fora daquela seita, porque realmente era uma escravidão. Era uma escravidão. E um ponto interessante que fala lá em Tito, e a respeito também tem a ver com isso, né? Em Tito capítulo 2, depois que Paulo manda Tito dar várias instruções para as mulheres, para os anciãos, os homens velhos, as mulheres idosas, para que elas ensinassem as mais novas. Depois exorta os jovens, depois exorta os escravos ou os servos, e no fim ele fala no versículo 11 de Tito 2, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. E chama atenção aqui o verbo que ele usa, ensinando-nos, porque a lei não nos ensina coisa alguma. A lei nos ordena. A lei ordena, faça isso, não faça aquilo. Mas a graça nos ensina. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então você não aprende com a lei, você é mandado pela lei. Não tem aquele... Geralmente empresa tem muito essa frase, né? Quem tem bom senso, quem pode manda. Quem tem bom senso obedece, né? Quem tem bom senso, quem pode manda. Então o patrão manda, você tem que obedecer o patrão, não tem jeito. Não adianta discutir. Mas a lei, porque isso é lei.
A lei manda, mas a graça ensina. Ensina a gente a andar, a renunciar à impiedade. A renunciar à impiedade, dizer não para a impiedade. Mas como que nós dizemos? Por uma lei? A lei mandou eu dizer não. A graça me ensinou a renunciar à impiedade, renunciar às concupiscências mundanas e a viver nesse presente século de maneira sóbria e justa e piamente. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros. Herdeiros conforme a lei? Não. Herdeiros conforme os esforços? Não. Herdeiros conforme a promessa. Estou lendo no capítulo 3, o último versículo do capítulo 3. E o último versículo do capítulo 4 de Gálatas é: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É da livre que somos filhos. E quando a gente abre o capítulo 5, o que ele fala? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão? Da lei. Da lei mosaica. Ah, mas eu posso usar calça comprida, eu posso jogar futebol, eu posso... Não tem, a graça não é assim. A graça nos ensina. E o Espírito Santo que habita no crente dá a ele o discernimento. Não é questão de poder ou não poder. É de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu me lembro que uma vez começou uma onda de perguntas que era tipo assim: posso lutar judô? Aí vinha outro. Posso lutar karatê? Daí vinha outra. Posso lutar jiu-jitsu? Daí eu parei e falei: mas peraí, daqui a pouco os caras vão pegar todas as artes marciais e perguntar uma por uma, porque não é possível, né? Até achar uma que eu não sei o que é, daí ele vai achar que pode. Então não é isso, a lei é que manda, né, as coisas, mas a graça nos ensina. A graça ensinou meus pés a caminhar. Mas isso é bom a gente entender que a graça nos ensina. A lei nos manda e a graça nos ensina. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.